pessoal, agora nós vamos ver como construir as tabelas e gráficos no Google Sheets ou Google Planilhas. Vamos utilizar esse aplicativo porque ele é bem fácil de utilizar e ele é gratuito. Ele é bem similar àquele outro software que nós estamos acostumados a utilizar, que é o Excel. Para começar a utilizar o Google Planilhas, nós precisamos logar no Google Drive, tá? Então, entramos em drive.google.com. Vamos em Novo, Planilhas do Google. Temos duas opções aqui, ó, planilha em branco, planilha em base de um modelo. Vamos em planilha em branco. Na planilha em branco, ele vai mostrar para nós uma planilha sem nada, tá? Então, é aqui, ó, que nós vamos colocar todas as informações, todos os dados, tá? Aqui em cima, nós temos um local para nós colocarmos o título dessa planilha e, na sequência, nós temos as barras de ferramenta e as barras de atalho. Eu tenho aqui um exemplo já pronto, né, da planilha e de vários gráficos construídos, tá? Então, nós temos aqui uma tabela com os tipos de carne, uma variável qualitativa, e nós temos as informações, tá? Por exemplo, consumo de carne per capita no mundo e no Brasil, tá? Vamos construir um gráfico, tá? Vamos construir um gráfico só com consumo de carne no mundo, né, dos diferentes tipos de carne. Eu venho em inserir, seleciono, né, o que é interesse que tenha no meu gráfico, então eu quero que tenha o tipo de carne e o consumo no mundo. Vou inserir gráfico, tá? Ele vai inserir o gráfico padrão dele, o gráfico default, que é o gráfico de barras, tá? Eu posso alterar tudo aqui, ó. Posso alterar o título. Por exemplo, eu quero colocar aqui consumo per capita de carne no mundo. Então, alterei o título aqui do meu gráfico. Posso alterar também o estilo, né, a configuração, né? Por exemplo, não quero gráfico de barra, que é o default dele. Quero gráfico de coluna. Então, é só ir ali e alterar, tá? Ah, não quero gráfico de coluna também, quero gráfico de setores, que é o gráfico de pizza. Aí ele altera também, e aí eu vou alterando o que eu quero nesse gráfico, por exemplo, o título que eu acabei de alterar anteriormente. Tá? Posso alterar as cores, né? Por exemplo, quero alterar a cor, não gostei desse azul, venho aqui e altero a cor. Não gostei do vermelho, não combina com a minha apresentação, né? Então, vou e consigo alterar as cores desse gráfico, o layout desse gráfico, tá? Então, alterei aí as cores do meu gráfico. Isso vale para todos os tipos de gráfico, né? Eu coloquei vários exemplos aqui. Podemos excluir nosso gráfico, né? Coloquei vários exemplos aqui, ó. Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de setores, tá? Então, posso alterar o que eu quiser no meu gráfico. Posso alterar os vetores, posso alterar as informações que eu quiser. Vamos supor que eu quero fazer gráficos comparativos, né? Eu já fiz o gráfico do mundo, agora eu quero fazer o gráfico do mundo comparado ao Brasil. Então, eu seleciono dessa vez tudo, o mundo e o Brasil. Tem um atalho aqui, ó, que eu posso utilizar também para construir o gráfico. Inserir gráfico, ele cria o gráfico padrão, que é o gráfico de barras compostas, tá? Eu posso alterar também esse tipo de gráfico, né? Posso colocar o gráfico de colunas compostas, posso colocar o gráfico de colunas justapostas, posso colocar o gráfico de barras justapostas, tá? Que são interessantes aí para esse tipo de comparação. Tá? Existem vários outros tipos de gráfico que nós podemos utilizar aqui, ok? Então, vou deletar aqui, deixar aí os exemplos de gráfico para vocês nesse arquivo.
Vamos agora, né? Aqui nós temos uma variável quantitativa, aliás, variável qualitativa, né? Que são os tipos de carne, e nós temos as quantitativas, que é o consumo de carne no mundo e no Brasil. Agora, eu quero fazer um gráfico só para variáveis quantitativas. Eu quero fazer um gráfico relacionando o peso e a altura de animais. Tá? Então, nessa coluna eu tenho peso, nessa coluna eu tenho a altura e aqui eu tenho a identificação do animal. Tá? Quero construir esse gráfico de dispersão. Tá? Eu quero relacionar a altura com o peso. Eu vou selecionar o que é de interesse, que é o peso e a altura. Não vou selecionar a identificação do animal, porque essa identificação não é interesse. Eu não quero relacionar a identificação do animal com as outras variáveis. Então, venho aqui, ó, em inserir, gráfico. Ele já vai gerar um gráfico de dispersão para mim, né? Então, que é o padrão dele. Tá? Posso alterar, né, as informações, posso alterar o tipo de gráfico, né? E posso alterar as informações também clicando em cima do que eu quero alterar. Então, nós temos aqui a variável, nós temos aqui a identificação da unidade, que é muito importante. Posso alterar o título, por exemplo, relação entre peso e altura de animais. Tá? Então, nós temos aqui um gráfico relacionando duas variáveis. Vamos a um outro tipo de gráfico, que é um gráfico bastante utilizado, que é o gráfico de linhas. Tá? Então, nós temos aqui variáveis, uma variável temporal, que é a idade, e uma variável que é o peso dos animais. Então, eu quero verificar a relação entre idade e peso. Então, basta eu selecionar as duas variáveis e inserir o meu gráfico. Ele deu um gráfico de dispersão, né? Vamos supor que eu queira um gráfico de linha. Basta alterar, então, as informações. Se eu quiser trocar a cor, se eu quiser colocar um ponto, né? Na linha eu posso colocar, né? Basta eu acrescentar aqui as informações. Posso colocar outro tipo de símbolo, né? Um triângulo. Isso a gente utiliza quando a gente tem mais de uma linha aí no nosso gráfico. Como nós já vimos, podemos alterar o título, podemos colocar o gráfico da forma como nós quisermos, tá? Então, pessoal, é muito simples criar gráficos aqui no Google Sheets. Basta digitar as informações, nós temos então a nossa tabela aqui, e selecionar o que nós queremos colocar no nosso gráfico, tá? Nós podemos copiar, né? Fazer o Ctrl+C, o Ctrl+V aqui do nosso gráfico e levar para um documento, para um arquivo, para onde eu quiser e utilizar no meu trabalho. Tá bom, pessoal? Muito simples. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado pela atenção.